estou no espaço, mas tem uma nave interestelar passando aqui por perto. Tá muito barulho. Pessoal, boa noite, com bom ar, luz. Espero que todos estejam bem, excelentes, maravilhosos, todos completamente imunes ao Covid-19, ao Covid-20, 21 e por aí vai, né? E para falar nisso, nos próximos Covids, a gente já tem que utilizar da imaginação. Então, vamos dar sequência ao nosso bate-papo sobre imaginação. Nós falamos que temos várias faculdades, entre elas a imaginação. Ela é útil, necessária, produz obras-primas de arte, fundamental para a ciência, mas também pode ser desregrada e ter efeitos negativos. Por isto, frequentemente ela é condenada. Então, desde criança, eu sempre ouvi falar, cuidado com essa imaginação. E o pessoal diz assim, cuidado com esta imaginação fértil. Poxa, se ela é fértil, né? Mas tem que tomar cuidado. Então, desde criança, eu sempre ouvi falar isso, as pessoas cobravam bastante, né? Então, ela sempre foi bastante condenada, o que não se justifica. Não é razão suficiente para criticá-la, como normalmente se faz, né? As pessoas costumam até falar cria juízo, essa é a imaginação. Então, tanto o termo juízo quanto o termo imaginação aí são utilizados de uma forma um pouquinho, né, negativa às vezes. Se percebemos os males que ela pode acarretar, é necessário que a gente se esforce para corrigi-la, ao invés de simplesmente amaldiçoá-la. Vocês vão trombar com pessoas que vão criticar realmente a capacidade imaginativa. Porque é aquilo que nós colocamos também, quanto mais uma árvore cresce para o bem, mais suas raízes avançam para o mal. Então nós temos que administrar isso, né? Se ela for bem dirigida, só pode dar resultados excelentes, fundamentais para o nosso crescimento. Mas o pessoal critica bastante, não é à toa. Temos até livros escritos sobre isso, né? Sobre os perigos da imaginação. Para vocês terem uma ideia, Malebranche, né, costumava chamar a imaginação de a louca da casa. Isso aí pegou, o cara conseguiu atingir muita gente com esse comentário, e muita gente vê ainda hoje a imaginação como algo muito negativo. Então o pessoal fala que as pessoas fazem coisas erradas no seu tempo livre. Então temos que impedir que as pessoas, que as crianças principalmente, e outros mais, tenham tempo livre. Impedir que ela tenha tempo livre é impedir que ela use a imaginação também, né? Pascal, por exemplo, um outro pensador aí bastante famoso, ele escreveu que ela é uma mestra do erro e da falsidade. Se a gente for avaliar a história, muitas pessoas foram queimadas vivas por depoimentos de crianças que eles consideravam como irrefutavelmente verdadeiros. E a imaginação infantil, sabem como é, né? Ela trabalha com imagens, não distingue ideias. Complicado. Então é verdade, tá, pessoal? Mestra do erro e da falsidade, a louca da casa. Isso é verdade. A imaginação pode ser uma ou outra coisa, e até as duas ao mesmo tempo. Então ela pode, de fato, acarretar muitos males, né, se muito negativa. Sendo negativa, vai gerar o pessimismo, que a gente fala que é aquele estado de morna tristeza, que faz ver todas as coisas sob cores sombrias, aquilo que tira todas as alegrias, torna a vida um peso. A imaginação alimenta as paixões, apresentando o prazer sob cores enganadoras e de maneira, por vezes, tão viva que a razão fica paralisada e a vontade aniquilada. Então, quando você vai falar com um filho, com uma filha, vai falar alguém, dependendo do nível de imaginação que ela esteja mergulhada, um amigo, né, esquece que não vai ter jeito. Então, nesse caso específico aqui,
Chamamos a isto de vertigem moral. E daí provém realmente muitas quedas. Era só passar na Marechal ali que a gente percebia isso com facilidade, né? A imaginação produz os devaneios românticos. Isso é comum, todos passam por isso, todos vocês já passaram por isso, devem estar passando e vão passar, né? Não vai parar por aí. E isso é complicado se não for bem administrado, porque desvia o espírito da realidade e de suas exigências, e prepara assim aqueles despertares desencantados, aquele dia que você acorda e não quer sair, né? Isso desgasta a nossa energia, gera um descontentamento e um desencorajamento para tudo. Ontem eu não fui treinar. Talvez você estivesse aqui se sentindo sem energias, né? Nesse caso aqui, sem coragem, que é o ponto da virada. Esses termos, eu espero, já estão atingindo com um impacto um pouco maior, né? Todos estes perigos podem surgir, mas não é necessário atribuí-los pura e simplesmente à imaginação. Talvez sim a uma imaginação doente ou desregrada. Então, o que a gente entende? Nós devemos ter uma imaginação sadia e, para isso, é fundamental que ela seja disciplinada, que ela siga regras, tá bom? A imaginação é sempre uma riqueza, sob a condição de ser bem governada. Por isso, sempre que verificarmos qualquer desvio da imaginação, devemos nos esforçar e arruinar, impedir o impulso dessa faculdade nesse aspecto. Então a gente sempre sabe, a gente sempre tem um momento de lucidez em que você percebe que uma determinada coisa não é legal. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente pula de cabeça. Então, muitos de vocês já conhecem aquela aritmética dos prazeres, né? Puro e simples, fácil, pode se basear naquilo ali. Temos várias estratégias, né, para impedir isso, tá bom? Aqui, nesse caso, se assemelharia ao cirurgião que quisesse cortar as pernas de um doente sob o pretexto de que ele sofre de reumatismo. Então, a ideia não é amputar, mas sim curar. Então, só para vocês terem uma ideia do aspecto negativo, né, da imaginação, que vai gerar preocupação, vai gerar tristeza e por aí vai gerar o ciúme, né? Algumas colocações que ficaram famosas na história são as seguintes. Uma delas diz que o ciúme é o pior dos monstros criados pela imaginação. Então é uma coisa aí, Calderón de la Barca que falou isso, né? É uma coisa interessante de pensar, porque possivelmente todos vocês já passaram, passam e vão passar por essa experiência, né? Uma outra colocação da Adriana Falcão interessante também é que ela diz que preocupação é uma cola que não deixa o que ainda não aconteceu sair do seu pensamento. Imaginação, né? Não aconteceu ainda. Então, tem pessoas que sofrem antecipado. É impressionante. Às vezes a gente convive com pessoas assim que estão sofrendo o que poderia acontecer, se acontecesse alguma coisa para o ano que vem, depois, mas não dá para esperar até lá, né? Não dá, é uma cola realmente que não deixa o que ainda não aconteceu sair do pensamento da pessoa. Né? Tem um tal de Jim aí, ele falou, a preocupação é a imaginação no lugar errado. Boa para nós, temos de colocar as coisas no seu devido lugar. Temos de colocar. Então, quando eu coloco para vocês o que vou assim, 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 de forma gradativa, o catar também numa sequência X, tudo ordenadinho, bonitinho, já logicamente encadeado, embora não conhecida como que muita gente por aí faz, né? Mas depois que vocês tiverem essa noção que já tem, desenvolverem, né? Essa noção que desenvolveram, a pessoa pode comparar com outros sistemas, com outras escolas, ela vai perceber que está muito bem organizada a forma que a gente coloca. Né? Já foi colocado também que a base da preocupação é o medo. Então, evite criar cenários negativos em sua mente. Né? Tem isso também. Isso aí, o que é? Imaginação.
O Mário Quintana, ele falou que a imaginação é a memória que enlouqueceu. Olha que maravilha. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na memória, porque para reter a informação com relação ao Catar, é uma série, né, tudo que a gente está vendo aqui, para reter na memória é necessário conhecê-la um pouco mais. Né? Ainda, somos vítimas da nossa própria imaginação. Interessante, né? Então, tem muita gente que ele fala, eu estou mal nisso, estou mal naquilo. É uma vítima dele próprio, da sua própria imaginação. Olha bem, eu já sou culpado por aquilo. Então, é interessante, depois faça uma retrospectiva para aplicar tudo isso ao treinamento, ao combate, ao kata, ao Qigong, porque para a vida de vocês eu estou jogando mais nessa situação em aberto, para vocês aproveitarem realmente no dia a dia. Né? E aí o Thiago vai gostar. O Conan Doyle, por exemplo, ele fala: onde não há imaginação, não há horror. Muito legal, né? O som também entra aí. Você está ali diante da televisão assistindo aquele filme, e aí aquele som, né? A tua imaginação fica pronta, ela fica excitada para ver algo negativo. Então é interessante isso. Nós temos que trabalhar no sentido oposto também, já que dessa forma aí é muito simples, é muito comum. Né? E, poxa vida, aí ficou meio ruim, vamos dar uma animada nisso. Né? Essa de Queiroz disse que a arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Pô, interessante. Bacana, né? Tem vários tipos de arte, dá para perceber realmente isso. E aqui, então, como ficou já mais positivo o negócio, nós vamos falar nos benefícios da imaginação. Por cima, por cima. Eles podem ser divididos de duas formas, nível intelectual e nível moral. Então, nós teremos obrigatoriamente que estudar um pouco de ética, de moral também, né? É interessante. Os benefícios existem, são numerosos. Então, sempre que a gente encontrar alguém falando dos aspectos negativos, ao invés de só discutir com ela, fazer com que ela vibre, colocá-la a pensar de uma forma assim mais positiva e tentar extrair dela alguma coisa da imaginação criadora, produtiva, positiva dela, sabe? Depois a gente vai treinar isso aí para direcionar a pessoa. Mas você já pode até treinar isso em casa, colocar isso no papel, desenvolver algumas ideias, depois postar no grupo lá, né? Como é que eu faço a pessoa mudar o modo de pensar, fazendo ela criar alguma coisa e perceber o que ela é capaz disso? Né? Nós já falamos, demonstramos bastante esse aspecto positivo ao falar sobre a arte, a ciência, a vida prática, a gente falou recentemente. Né? Mas aqui vamos insistir bastante no papel da imaginação na formação do espírito e do coração, como a maioria quer falar, porque a gente colocou ali o ciúme, etc., né? Então, isso já é um problema, não é do espírito, é do coração, né? Do ponto de vista intelectual, é interessante pensar o seguinte: as ideias são abstratas e experimentamos dificuldades enquanto nos falta uma cultura bastante sólida para que a gente possa assimilar as ideias diretamente. Então, quando você está estudando filosofia mesmo para valer, eu tive um professor, não sei se o Gilmar talvez tenha tido aula também com ele, Trajano Barroco, e ele falava de filosofia, e de repente ele vivia aquilo, flutuava, levitava. E de repente alguém interrompia e falava: professor, pode dar um exemplo? Ele falava: o exemplo mata a filosofia, né? Porque se você está discutindo o mundo das ideias, abstratas realmente, porque do contrário é a imagem, e você está num primeiro grau de abstração, passa para um segundo grau de abstração, para um terceiro grau de abstração. Alguém pedir um exemplo e puxar você para o mundo das imagens é te jogar do sétimo andar direto lá embaixo, né? Mas nós temos realmente essa dificuldade em trabalhar com conceitos abstratos, né? É por isso que a criança não compreende bem uma série de coisas, a não ser que elas sejam ilustradas pela imagem. Não pode ficar escravo delas também, do contrário, vai ser uma pessoa presa ao mundo sensível o tempo todo, né? A necessidade de abstração é fundamental, claro. Né? A esse propósito, né, a gente sabe a importância que tem as imagens nos livros clássicos. E é daí ainda que derivam as lições de coisas que rigorosamente nada mais são do que lições de imagens.
Então, quando a gente brinca com alguém, quer que desenhe para você, é uma pessoa que muitas vezes tem uma facilidade maior em realmente passar pelas imagens para formar as abstrações. Não é ruim, é normal, acontece, é muito auxiliar. Para vocês terem uma ideia, é muito comum, quer dizer, eu sempre que eu vou procurar em algum lugar dicionários, eu procuro dicionários com imagens. Eu acho muito interessante, porque quando alguém, vocês devem conhecer pessoas assim, a pessoa fala, eu gostaria muito de ler um livro, você pode me emprestar um livro? E aí você leva um livro para a pessoa. A pessoa olha e fala assim, nossa, mas é grosso, hein? Caramba! Aí ela abre e fala, que letrinha miudinha, não é possível. Não tem imagens, nossa, não tem gravura, não tem fotografia, não tem nada. Não é verdade? Então é bem isso. Quando você pega um dicionário, que a maior parte das pessoas tem pavor, e você pega um com imagens, talvez vocês conheçam, tenham visto, né? Você acha dicionário de línguas, por imagens, né? E aí você olha, tem aquele monte de desenhinho, realmente é agradável, né? Trabalhar com imagem, não te desgasta. Guardadas as devidas proporções, então, a criança, bem desenvolvida quanto à imaginação, tá? Fará progressos mais rápido que uma criança que não tem o mesmo desenvolvimento imaginativo, né? Porque terá à sua disposição mais material em que apoiar o seu pensamento e aplicar o seu espírito. Então, esse lance de nós nos libertarmos das imagens é muito importante. Uma das coisas que eu faço muito com vocês, quando vocês me questionam alguma coisa, é tentar jogar vocês para imaginarem e tentar se jogar no campo de abstração realmente. Tá? Bom, falamos do ponto de vista intelectual, como o nosso tempo já está meio pequeno, já vamos abreviar e passar para o ponto de vista moral. A imaginação é também de grande auxílio, né, aqui. Na criança, vamos falar da criança, mas isso aqui vale para o adulto também, aqui vários aí são pais, né? Desenvolve o gosto de aprender, o desejo de sucesso, né? Quando ela fica muito alegre com o próprio êxito, vê a satisfação dos pais, dos mestres, né? Hoje é tio, tia, né? E as promessas de seu futuro, ela começa a alimentar aquela esperança, né? Porque o tempo todo você começa a ver novas perspectivas. E até em certo grau, cria o futuro. Nos orienta o espírito, fixando ele numa direção sonhadora de início, e depois, se a vontade for forte, seguida com perseverança, né? Por exemplo, é uma coisa importante, descobrir uma vocação. É a imaginação a que se torna necessário dirigir-se para descobrir uma vocação. Pode ver, tem pessoas que você pergunta o que você quer ser. E o garoto fala, ainda não sei, estou pensando. E se alguém perguntar para nós aí, né, quem tem um pouquinho mais de idade, na casa dos 80, o que você gostaria de ser? Às vezes, essa dúvida ainda existe, né? Então, é necessário que a pessoa imagine bastante, viaje bastante, porque ela consegue se visualizar lá, ou ali, ou acolá, né? Pode-se, assim, obter preciosas indicações. Benefício maior ainda. A imaginação ajuda a amar o bem e o belo, apresentando sob uma forma viva que aquece o coração e facilita o esforço diário. Às vezes você levanta cansado, por exemplo, né, principalmente quando você é mais jovem, não estou afim de trabalhar, mas à noite eu vou me encontrar com aquela pessoa, tal, te dá aquela aquecida e você cria ânimo para isso, né? Outra coisa, é a imaginação que nos torna sensíveis às misérias do outro, apresentando-as a nós mesmos como reais, né? Ela sustenta, assim, o espírito de devotamento e de caridade. Quem se encaixa aqui é porque se colocou no lugar do outro, né? Mesmo que seja um pouco por política, né? Cria simpatia e desenvolve a sociabilidade, ajudando a compreender e compartilhar os sentimentos alheios. Frequentemente, os corações áridos, corações duros, aquelas pessoas que não amam,
nada mais são do que pessoas sem capacidade imaginativa, né? Ou com imaginação muito pobre. A pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, ela não consegue vivenciar a própria imaginação num aspecto diferenciado, né? Devemos concluir, então, obrigatoriamente, que a imaginação é um bem muito precioso. Não devemos jamais tentar sufocá-la. Mas, quando estiver tendendo a se consumir em devaneios negativos, a gente definiu bem devaneio, né? Aí sim nós temos que restringi-la, dirigi-la, direcioná-la para a posição correta. Como é que nós decidimos essa posição correta? Primeira coisa que nós colocamos é que o homem é ou deve ser um ser racional, então fazendo uso da razão. Né? Quando a nossa imaginação estiver lenta, fria, né, temos que ativá-la, excitá-la, exercitá-la, aquecê-la. Isso aquece até o nosso corpo realmente. Eu sempre digo isso, quando você usa a sua imaginação, você consegue sentado aqui, sem uma blusa de frio, até sem camisa, você consegue suar, sentir calor. Nossa, está quente demais. Entendeu? Desde que a sua imaginação realmente esteja sendo bem exercitada, excitada e por aí vai. Né? Então, a razão é aquilo que deve regular e vigiar a imaginação. Assim sendo, ela só pode contribuir para tornar a nossa vida mais rica, mais bela, mais feliz, né? E tem uma colocação que eu sempre gosto de usar, que eu acho muito importante realmente. A vida merece ser vivida e não simplesmente tolerada, suportada, né? Dizem que muitas pessoas passam por aí, nascem e morrem sem ter vivido. É imaginação. Tem que ter imaginação, temos que doutriná-la, temos que trabalhar em cima dela. Oxe. Pessoal bonito, viu? Todo mundo aí, né? Pegando as manhas. Como é que tá esse planetinho aí? Conta pra mim, gente. Como estão vocês? O que vocês têm a falar sobre o nosso bate-papo de hoje? Hein, Gilmar? Bacana, Chivan. Na minha imaginação, eu tenho 25 anos. Então, isso é uma coisa... Eu imagino que eu tenho, o negócio flui. Então, a gente consegue vivenciar essa imaginação, né? Eu tive um avô, ele estava no hospital muito mal, tinha mais de 80 anos, e eu passei uma noite com ele antes dele ir embora, e eu perguntei para ele, qual a sua idade? Ele falou, tem 80. Eu falei, não é isso que eu quis dizer, como é que o senhor se sente? Qual que é a idade, né? E aí ele falou, tem uns 35 anos. Todo o pessoal brigando para que ele ficasse aqui. Quando ele me falou isso, eu entendi, eu falei, vô, vai em paz. Você se sentindo com 25, 35 num corpo de 90, né, com uma série de restrições, é complicado. Então é isso mesmo. Né? A imaginação é o que faz com que se sinta e permaneça jovem. Não é isso, Rocha? Oxe. Você é muito novo ainda, mas já percebeu, né? É verdade. Alex, eu já percebi que, às vezes, a formação de vocês aqui, de um não bate com o outro, né? Então, eu vou falar com o Alex, para mim, ele está à minha esquerda. Aí eu olho para lá, mas já percebi depois das nossas filmagens, que a pessoa está do outro lado, né? Deve ficar muito estranho, né? E aí, Alex, tranquilo hoje? Tenho que agradecer. Mais um dia, mais uma oportunidade e tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Muito bom, né? É isso, Elis? Isso mesmo, tudo tranquilo, aprendendo mais. Isso, achei que o Elis era só uma foto ali. Vai mexer a Só cabeça. isso aí, que ele nem mexe. O Gilmar tá preocupado. Falou assim, ô Elis, mexe a cabeça aí para ver se você não tá congelado. Eu dou uma olhadinha para todos vocês, então eu fico assim, olho para o lá, o ali, mas o Elis, ele tá paradinho mesmo, né? E aí, Valfrido, sabe fazer um quentão gostoso? Oxe, hoje tem que tomar, mas sem fazer não. Isabela, o quentão que esteve é bom. Hoje.
Ô, Shihan, eu tô sem abajur aqui hoje. Ah, muito bom. Tá conseguindo me ouvir, pelo menos, né? Uhum. Quando Uma caixa de som o ali. microfone, a câmera tem algum problema. Eu acho que ela instalou, ela ligou na caixa de som ali, não foi? Porque hoje tá bom. Aquela ali, isso. Então tá bom. O local onde eu estou aqui não está esfriando vocês, não, né? Não, Shihan. Então tá bom. Tiago! Opa! Ei, Aqui tá o osso, aqui. O Victor tá derrubando tudo aqui, ó. então, é a capacidade imaginativa dele, né? Ele tem, ele Vamos é. falar de uma imaginação destruidora. Vamos acrescentar isso depois, né? Tá certo. O Adriano tá sem som, mas um abração para você, viu, Adriano? Então tá bom. Pessoal, feliz em tê-los novamente aqui conosco, todo mundo aqui juntinho, próximo, sentindo esse calor humano via Zoom, né? Muito bom. Uma boa noite para vocês. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Torcemos Genki Deus, né? Os.